profecia é tão clara e a cadeia de evidências é tão completa que nem sequer um elo está faltando. Nenhuma outra organização na história da humanidade se enquadra nessa moldura profética. Como nós dissemos anteriormente, esses 10 chifres aí representavam então essas 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano. E desses 10 chifres, ou seja, dessas 10 tribos bárbaras, surgiu um poder ante o qual 3 desses reinos caíram, completamente destruídos. E podemos comprovar isso através da história, que o poder que cresceu aí, que surgiu desde então, foi o papado. Muitos pesquisadores sérios e notáveis, ao estudar a Bíblia, concordam em dizer que o 11º chifre representa a Roma eclesiástica, ou seja, o papado. Mas a Bíblia não deixa dúvidas. Nós vamos ver na sequência dos versos que Deus ainda deu características desse poder que surgiria entre os 10 chifres. Podemos ver até aqui que Deus representa os poderes humanos, mas nenhum deles representa um indivíduo em específico, e sim reinos, poderes. Assim também acontece com esse pequeno chifre. Essa ponta pequena é um reino, pessoa em específico. É uma monarquia exatamente como dos outros 10. Ela é representada como um poder que reclama não só autoridade civil e real, mas também eclesiástica, religiosa. Ou seja, é uma organização tanto religiosa quanto política. O Vaticano não é apenas uma religião. Todos nós sabemos disso. É um poder político que recebe, inclusive, embaixadores de outras nações. E embaixadores não são enviados para igrejas, certo? A lição, então, que Daniel faz aí sobre a diferença dessa ponta é uma chocante profecia. Esse 11º chifre reclama o domínio não somente sobre os espíritos e as almas dos seres humanos, como eles dizem, mas também sobre os seus corpos. O papado tem uma corte real, onde nações devem aí ser representadas por embaixadores, por ministros de estados, exatamente como fazem os outros governos terrenos, comprovando aí que não é apenas um poder religioso, mas também político. Nunca houve nada assim em toda a história da humanidade. Esse chifre que surgiu entre os 10, que representa o papado, fez a sua aparição na Roma imperial, na época do Império Romano, entre as nações da Roma quando foi dividida. Esse chifre pequeno surgiu na cabeça do animal, como nós lemos aí no texto, simbolizando então a Roma pagã. É então uma continuação da religião romana e também do seu domínio. Veja que ela ocupa a mesma capital e é um poder romano, comprovando o que nós estamos dizendo. Os historiadores descrevem esse poder como uma nova Roma erguida sobre as cinzas da velha. Nós temos aí a biografia de onde isso foi tirado. Veja que o papado chama a sua igreja de Santa Igreja Romana e Igreja Católica Romana. O poder é descrito por um escritor católico. Muito tempo atrás, quando Roma, pela negligência dos imperadores ocidentais, foi deixada à mercê das hordas bárbaras, os romanos voltaram-se para uma figura buscando auxílio e proteção e pediram a ela que os governasse. E assim, dessa maneira simples de conceder o melhor título de todos para os direitos reais, começou a soberania temporal dos papas. E caminhando mansamente até o trono de César, o vicário de Cristo tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa iriam prostrar-se em reverência durante muitos séculos. O famoso Isaac Newton também escreveu sobre esse poder. Veja só, os reis representam reinos, como já foi dito. Portanto, o pequeno chifre é um pequeno reino. Era o chifre da 4ª besta e arrancou os 3 dos primitivos. Por isso devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falando insolências e mudando os tempos e as leis. Era ao mesmo tempo um profeta e rei.
Um vidente, episcopos, é um bispo no sentido literal do vocábulo. E essa igreja reivindica o bispado universal. Com a boca dá leis aos reis e nações, assim como um oráculo. Arroga-se a infalibilidade e pretende que seus decretos obriguem o mundo inteiro, o que quer dizer que é um profeta no mais alto grau. Na época dos apóstolos, as igrejas locais escolhiam seus próprios dirigentes e eram dirigidas por si só, como nós podemos ver lá em Atos, no capítulo 6, versículo 3. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, vemos que era o Espírito Santo quem distribuía os dons. E a igreja, que era o corpo espiritual de Cristo, era edificada, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Mas como lemos em Apocalipse 2, versículo 4, com o passar do tempo, o amor verdadeiro, genuíno da igreja iria se esfriar, a igreja ia perder a sua pureza e a sua simplicidade. A ganância por poder começou então a determinar quem ia dirigir a igreja, primeiro local e depois a estender a sua autoridade sobre as outras igrejas. Em cada cidade, os bispos então iam sendo nomeados e aos poucos a autoridade do bispo da cidade de Roma foi tendo proeminência sobre os bispos das outras cidades. A autoridade do bispo de Roma foi crescendo por vários motivos. Um deles é porque a capital do império e a metrópole do mundo civilizado era Roma, que era um lugar natural para a sede de uma igreja mundial. Um outro motivo é porque a igreja de Roma era a única no Ocidente que se dizia ter origem apostólica, e isso fazia parecer como natural que o bispo de Roma tivesse prioridade sobre os outros bispos. Um outro motivo é porque a mudança da capital política de Roma para Constantinopla, realizada em 330 d.C. por Constantino, deixou o bispo de Roma livre, inclusive apoiado pelo próprio imperador, para reforçar a sua pretensão de ir contra os outros bispos. Um outro motivo é porque o imperador Justiniano apoiou o bispo de Roma e fez avançar os interesses dele por meio de um edito imperial que reconhecia a supremacia dele sobre as outras igrejas do Oriente e do Ocidente também. Esse edito se tornou efetivo completamente após o declínio de um dos povos bárbaros, os ostrogodos. Veja que o papado se desenvolveu dentro do próprio Império Romano, desde os dias de Paulo, como mencionado lá em Atos, capítulo 20, verso 30, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, e também no livro de 1 João, no capítulo 4, versículos 1 e 3. E se estabeleceu finalmente a partir do ano 533, quando Justiniano promulgou o edito. E em 538, quando a última tribo bárbara foi expulsa porque não se submetia à autoridade papal, esse poder então se estabeleceu. Por isso, a explicação do anjo a respeito do chifre pequeno é de que surgiria entre e depois dos 10 chifres. Na profecia diz aí que 3 daqueles 10 chifres foram arrancados. A profecia então prevê que aquele chifre pequeno, que aquele poder ia chegar a um domínio quando derrubasse 3 daquelas 10 tribos bárbaras, 3 daqueles 10 chifres. Vejam, o todo eram 10, né? E 3 então foram derrubados. Após a derrubada desses 3, então o papado conseguiu o seu domínio pleno. A crença de que Cristo é um ser criado inferior a Deus surgiu de um sacerdote de Alexandria chamado Ário, no 4º século. O concílio de Nicéia, que foi conclamado por Constantino em 325 d.C., condenou esse Ário aí como herege e considerou os ensinamentos dele também uma heresia. Aí o arianismo, surgido de Ário, continuou a crescer até que 4 dos 10 reinos se tornaram também arianos, ou seja, aceitaram esse ensinamento diário de que Cristo é o ser criado. Então, por meio de guerra e de diplomacia, o papado, que adotou o credo niceno, se empenhou em destruir essas nações aí chamadas de hereges. Essas 3 tribos bárbaras destruídas
pelo papado foram os Érulos, que foram derrubados em 493 d.C. pelos godos, sob o comando de Teodorico. Os Vândalos, derrotados em novembro de 533 d.C., na Batalha de Tricamaron. E os Ostrogodos, que foram derrotados em 538 d.C. Então, eles foram exterminados e destruídos. Os três poderes que apoiaram o arianismo eram, então, os principais obstáculos para que Roma papal dominasse. Em 538 d.C., quando os ostrogodos foram expulsos de Roma, o bispo de Roma se tornou o primeiro papa com jurisdição temporal. E aí se inicia o período do completo domínio papal, que, de acordo com o profeta Daniel, se estenderia por 1260 anos, como nós vamos ver mais adiante. Na descrição desse poder, o profeta Daniel diz que ele tinha olhos como os de homem. Olhos são símbolos de sabedoria, de visão, a visão aguda, a sutileza, a diplomacia secreta do papado e, especialmente dos jesuítas, são realmente fatos muito conhecidos. O Vaticano, por séculos, tem estado no centro da diplomacia e das intrigas do mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi chamado de posto de escuta da Europa, confirmando o que diz aí a profecia. O texto também diz que ele tinha a boca que falava grandes coisas, ou seja, esse poder seria um poder blasfemo. Essas palavras insolentes seriam proferidas contra Deus, contra o Altíssimo, como nós vamos ver no verso 25. E de acordo com a Bíblia, em Mateus 26, versículos 64 e 65, e também em João no capítulo 10, verso 33, blasfêmia é pretender ser Deus, ser igual a Deus. E veja que os títulos que a Roma pagã e a Roma papal têm atribuído a eles mesmos ao longo da história são uma espécie de intermediários entre o céu e a terra, como se eles realmente fossem representantes de Deus e de Cristo. Querem ver alguns exemplos? O Papa Leão XIII escreveu o seguinte: o supremo ensinador da Igreja é o Pontífice Romano. A união das mentes, portanto, requer completa submissão e obediência à vontade da Igreja e ao Pontífice Romano, como se fosse o próprio Deus. Olha isso aí. Isso é blasfêmia. Veja também, esse mesmo Papa declarou: nós, ou seja, ele próprio, e os outros papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Altíssimo. Isso, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, é blasfêmia. No Dicionário Eclesiástico Católico, nós lemos: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Uma outra blasfêmia mencionada na Bíblia é a pretensão de perdoar pecados. A Bíblia diz que apenas Deus pode perdoar pecados, como podemos ver lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 7. E de acordo com os dogmas católicos, o perdão de Deus pode ser alcançado através desse sacerdote. Basta o pecador aí se confessar a um sacerdote e ele recebe então a absolvição. Veja algumas declarações a seguir. Na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Vejam só, eles próprios contradizendo o que diz a palavra de Deus. Uma outra declaração diz: a declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que tenham consciência depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos,
continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão aí em clara e evidente contradição com a Bíblia, que declara que só Deus pode perdoar pecados. Nós temos aí alguns textos que podemos citar, como 1 João, capítulo 1, versículo 9, Hebreus, capítulo 4, versículos 13 até o 16, também no capítulo 8, versos 1 e 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e também em 1 João, no capítulo 2, verso 1. Continuando, verso 9 agora. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Agora a cena se muda. A visão agora é no céu. Daniel vê uma cena ali de julgamento. Ele vê um trono. Trono são assentos de reis. Daniel faz aqui uma descrição sublime e extraordinária do julgamento divino. E ele faz a descrição desse juiz. Veja que ele é descrito como uma pessoa. Ele existe desde a eternidade. A veste dele é branca como a neve. A cor branca indica pureza, perfeição. E o cabelo dele é como a lã pura, significando que ele tem uma idade avançada. Ele tem uma autoridade patriarcal e também sabedoria. Do trono dele vê-se fogo ardente. O fogo tanto purifica, esteriliza, quanto destrói toda a corrupção. Veja que a pureza de Deus é absoluta. As rodas que ele vê ao redor do trono indicam mobilidade. Deus não está limitado a um só lugar. Ele é onipresente. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Veja só que descrição aí maravilhosa feita por Daniel do trono de Deus. Verso 10 agora. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos.